Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui com a Priscila, que é fisioterapeuta, uma querida. Priscila, muito obrigada por ter aceito o meu convite mais uma vez. Eu já estou querendo te entrevistar faz um tempão, estou muito empolgada para essa entrevista. Quando a gente puder iniciar, só me falar, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, o que ou quem te inspirou a escolher a sua profissão? Bom, eu sempre quis ser da área da saúde. Sempre tive esse instinto para cuidar de outras pessoas, sabe? E aí eu tenho uma irmã que ela é enfermeira. Ela também sempre conversou comigo, sempre falou para mim a respeito da área da saúde e tal. A gente sempre conversava sobre essa questão de trabalhar com pessoas, né? E aí, antes de eu ir para a faculdade, ela me levava para os plantões dela. Ela trabalhava num hospital que tinha um setor um pouco mais aberto, e aí ela me levou umas duas, três vezes para um plantão com ela. E foi bem legal a experiência. Então, assim, eu tipo, pude sentir um pouquinho que é trabalhar dentro de um hospital antes de me formar, antes de ser uma profissional. E aí, isso para mim foi, assim, importante na hora de eu decidir minha profissão, né? E quando eu era criança, por muito tempo, eu fiz fisioterapia. Fiz quase fisioterapia uns 10 anos da minha vida, digamos assim. Então, aquilo se tornou bem marcante para mim. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais me moveram, assim, a questão de querer cuidar de outras pessoas, né? De sempre ter isso dentro de mim. E por eu saber como um profissional da saúde trabalha, também me influenciou para eu correr para essa área. Interessante. Eu entrevistei, acho que foi semana retrasada, um enfermeiro e ele mais ou menos deu a mesma resposta que você, né? Ele falou: Nossa, eu sempre quis fazer parte da área de saúde, trabalhar com pessoas. E eu pensei assim: Nossa, que tarefa árdua, né? Porque, querendo ou não, você está ali, está entrando em contato com vidas. Não que as outras profissões não sejam importantes, mas, assim, é uma coisa muito delicada, vocês têm muita responsabilidade, né? E querendo ou não, fisioterapia é reabilitação. Então, muitas vezes você ali pega pacientes que estão ali com deficiência não somente física, mas também emocional, né? A pessoa está traumatizada com o que aconteceu. Então, eu imagino que vocês muitas vezes tenham que exercer até o papel de psicólogo ali, ficar tentando motivar a pessoa também a saber que ela vai melhorar, né? É, o profissional da área da saúde como um todo, acho que qualquer um dos profissionais da área da saúde, né, a gente tem que tratar a pessoa como um todo, né? Na verdade, não é só um joelho machucado, não é só um cotovelo machucado, né? Tem uma história por trás disso, tem uma pessoa por trás disso com sentimentos, com vontades, com uma rotina de vida. Então, a gente tem que entender o paciente porque isso também vai influenciar o tratamento dele. O que ele vai influenciar o tratamento dele, né? A personalidade dele. Às vezes a personalidade da pessoa influencia bastante no tratamento, né? Então a gente tem que entender essas coisas, né? Então, assim, é tudo integrado, né? A gente tem que trabalhar integrado, né? E claro que assim, um tratamento multiprofissional é a coisa perfeita, funciona, flui muito bem, né? Muitas vezes não é a nossa realidade, é o que a gente desejaria, né? Mas aí a gente tenta entender, né? Claro que cada um com o seu papel, tenta entender o máximo possível e ajudar o paciente naquilo que ele precisa sempre. Então, você respondeu muito bem a primeira pergunta, eu vou passar para a segunda. Perfeito. Muitas pessoas escolhem uma carreira, né? Mas a gente sabe que durante o curso elas muitas vezes percebem que aquilo não é o que elas haviam imaginado. Em algum momento, enquanto estudante, você pensou em mudar para outra carreira? Como estudante, não, não. Quando eu estava estudando, assim, eu tinha até muito prazer de estudar, sabe? Eu sempre tive esse fascínio por estudar o corpo humano. Eu acho que o corpo humano é uma máquina. Na verdade, eu nem posso falar que é uma máquina, porque é muito complexo. A gente não pode classificar o corpo como uma máquina, né? Então, é uma estrutura orgânica complexa, assim, que para estudar você fica fascinado. E isso sempre me fascinou. Eu sempre quis ser profissional da área da saúde, então eu nunca tive vontade de desistir de ser, mas eu queria caminhar mais ou menos para a área da educação, talvez. Eu pensei bastante a respeito de
talvez fazer mestrado, doutorado, seguir a carreira acadêmica, né? Mas como fisioterapeuta. Então, eu nunca pensei em desistir da minha profissão, mas, assim, a gente vai seguindo vertentes, né? Ainda mais dependendo da sua formação, sempre te puxa um professorzinho, te puxa para um lado, outro te puxa para o outro. Então, assim, a gente vai vendo para onde a gente gostaria de ir, né? Legal. Então, assim, aproveitando essa pergunta, o que no curso reforçou em você esse sentimento de eu fiz a escolha certa? Hum. Bom, eu lembro uma vez, durante o meu estágio, que eu estava tratando um paciente que ele tinha uma sequela de AVC. E aí, é, ele estava evoluindo bem, mas não evoluindo aquilo que ele gostaria de evoluir, né? Então, eu falei para ele, não, olha só, a gente vai conseguir. Eu tenho certeza que o senhor vai conseguir evoluir da forma como o senhor deseja. Ele queria subir uma escada, ele não conseguia subir a escada. Aí a gente começou a trabalhar, junto com os professores, a gente começou a estudar onde estava precisando evoluir melhor. Vamos, a gente foram 3 meses, porque geralmente a gente roda 3 meses no estágio, né? 3 meses durante esse período de tratamento dele. A gente trabalhou pra caramba. E aí, quase assim, no finalzinho de eu sair do estágio, né? Ele virou e falou para mim assim: você nunca desistiu de mim, você sempre buscou o meu melhor potencial. Isso me fazia ser motivado a vir, porque ele morava longe, pagava passagem de ônibus com muito sacrifício. Então, assim, era mais fácil dele desistir do que não desistir do tratamento. Mas ele não, ele viu que a minha motivação em cuidar dele era muito grande, em ajudar ele a evoluir era muito grande. Então, ele relatou isso, né, e falou assim: você me fez ficar motivado a querer melhorar. E no final das contas ele conseguiu subir lá a escada que ele queria subir, porque ele morava num lugar onde tinha muita escada e ele queria subir no terraço da casa. Ele falou: eu consegui subir o terraço da minha casa, consegui ver a minha vista, que ele queria ver a vista dele. Eu falei: ele falou: graças a você. Eu falei: não, graças ao nosso trabalho conjunto. Isso aqui é um time, isso aqui não é uma pessoa. Então, assim, ver a satisfação dele de melhorar e ver que eu pude fazer parte disso dá uma gratificação muito grande, assim, do trabalho, sabe? Então, essas coisas motivam a gente a continuar, motivam a gente a dar o nosso melhor para os nossos pacientes, né? Ah, imagino, né? É muito bonito esse trabalho de vocês. E, assim, muitas vezes a gente pensa, é gratificante na hora em que você dá alta para o paciente. Não, todo o processo, só de você acompanhar ali todo o processo, você vê o esforço da pessoa também, é que a pessoa tem pessoas que são, às vezes, mais pessimistas em relação ao caso, não se sentem tão motivadas, mas o profissional justamente tem esse papel, né? Não adianta nada você estar ali com um problema e o profissional não te motivar. E eu percebo que vocês fazem isso com uma constância muito grande. Também trabalham o emocional do paciente, tem que ter o emocional trabalhado também, né? Porque às vezes você está num dia ruim, mas você sabe que mesmo assim você tem que ir lá cuidar de uma pessoa que está precisando, né? Que está precisando daquilo até a nível emocional, né? Então, assim, Sim, parabéns, né? Mais uma vez aí. Muito bonito o trabalho de vocês. obrigada. E passando para a próxima, tem uma que é assim bem curiosa, né? Geralmente a gente tem o contato direto com o paciente. O fisioterapeuta ele usa técnicas e que tem que ter o contato bem próximo com o paciente. Já houve alguma situação que tenha deixado você ou algum paciente desconfortável com isso? Essa pergunta é um Então, né? problema. Sempre. Brincadeira. Então, a gente tem um contato muito íntimo, né? Então, e assim, a forma que você toca também transmite transmite sentimentos, né? Então, você tem que saber ser profissional, você bloquear o que é profissional e o que é sentimental, pronto. Assim, eu sou mulher, né? E eu trato muitos homens. Então, a gente tem a forma como olha, a forma como fala, como dá comando, essa questão do toque mesmo, né? Você tem que ser preciso no seu toque. Já aconteceram situações não que me deixaram desconfortáveis, mas que a gente tem que saber
bloquear, né? Porque, assim, a gente lida com muita gente, né? As pessoas, de forma geral, são muito carentes, então a gente tem que saber dosar, né, a nossa forma de agir, às vezes, muitas vezes, botar os pingos nos is, vamos dizer assim, né? Mas sim, assim, você tem que saber agir de uma forma mais espertinha, assim, para poder fugir de algumas situações, sim. Acontece. Somos seres humanos, a gente tem sentimento, não adianta, essas coisas Não acontecem. adianta. E tem pessoas também que interpretam mal, né? Foi o que você falou da questão da carência, né? Às vezes a pessoa já acha, já leva para o sentimento, né? Tem que ter uma paciência, assim, uma psicologia, porque às vezes a pessoa realmente. O máximo possível você dizer, ó, aqui eu sou sua fisioterapeuta, ponto, acabou. Acabou, impor limites, né? Mas aproveitando isso, assim, que eu acho uma questão bem delicada, que muitas vezes a gente não fala sobre isso, mas durante o curso, vocês recebem algum preparo para lidar com essas situações onde podem haver possa haver delicados entre o profissional e o paciente, ou vocês não têm esse tipo de instrução? A gente estuda ética, né? A gente estuda ética, né? Então, quando você estuda ética, você entende o relacionamento paciente-profissional, né? E, né, assim, você vai ser parceiro do seu paciente, mas você tem que saber realmente lidar com os limites, né? Não andar na linha, né? Não andar na linha entre o limite do que envolve sentimentos, do que envolve assim, uma intimidade maior, não, você tem que saber. Na graduação, como qualquer recém-formado, a gente entende o que está escrito no papel, né? Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que o negócio funciona de uma outra forma, né? Então, assim, a gente se prepara psicologicamente, mas a gente não lida com a situação de forma geral, né? Então, só quando você está lá na situação é que você consegue saber lidar melhor. Então, isso é experiência, não adianta. Você só vai adquirindo isso com o tempo. Você estuda, sabe aonde você tem que andar, e aí depois, quando você passa pelas experiências, é que você vai aprendendo a lidar com as situações mesmo. Mas realmente eu acho que há essa necessidade de preparo mesmo, né? Não adianta. Assim, bem delicado. durante os estágios, digamos assim, os professores vão orientando a gente, né, de como a gente agir. Ah, você é mulher, trata desse jeito, você é homem, trata daquele jeito e tal. Mas as situações do dia a dia são completamente diferentes daquilo que a gente traça lá na nossa casinha, né? A realidade é outra, né? Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Exatamente. Mas é isso aí, não adianta, Lari. É experiência profissional, a gente vai adquirindo isso com o tempo. A gente precisa de mais orientação realmente, assim. Tem professores que gostam de orientar a respeito desse assunto específico, né? E tem gente que não, vamos dar matéria e acabou, né? Mas, assim, a gente precisa dessa orientação, realmente precisa bastante. Tem um ponto também, né, Pri? Que, claro que vocês lidam com ter um contato direto com o profissional, vocês têm que ter umas instruções redobradas, né? Porque muitas pessoas podem entender mal. Mas eu acho que a própria situação, levando a situação da mulher também no mercado de trabalho, é muito complicado, né? Por exemplo, eu não sou da área de saúde, mas às vezes eu tenho que me precaver para não ser mal interpretada. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, às vezes, do que o homem, né? É muito complicado isso. Então, a gente tem que estar sempre ali de olho para ver se alguma coisa está sendo mal interpretada, né? Eu acho que corre dos dois lados, né? Corre, os homens também. Correm dos dois lados, porque assim, se a gente for pensar em assédio, né? A assédio também acontece com homem, também tem paciente mulher que vai assediar o homem, não adianta. O que a gente tem que saber é realmente isso, né? Saber qual é a linha que a gente vai andar. Eu sou profissional, eu estou aqui para te auxiliar nisso. Acabou, ponto. Não vai mais para nenhum lado. Claro que a gente não vai ser rude com o paciente, não. Tudo na educação, no profissionalismo, a gente vai remediando, não adianta. Isso aí funciona para os dois lados. Não adianta. Sendo mulher, sendo homem, vai dar para os dois, vai dar para os dois. É complicado.
Então, Pri, a gente está indo para outra pergunta. A gente sabe, né, que o fisioterapeuta ele é um profissional de reabilitação, medicina de reabilitação, como a gente tinha falado anteriormente. Então, qual é a sensação para você de participar e ser responsável pela recuperação de um paciente? Assim, eu me sinto muito responsável pelos meus pacientes. Assim, quando a gente vê que o negócio, a evolução é muito boa, a gente tem uma satisfação enorme de poder contribuir para melhorar a vida daquela pessoa, né? Isso é o que me move, sabe? A trabalhar e fazer o melhor para os pacientes. É claro que nem tudo depende só do profissional, né? Tem uma gama de fatores que envolvem uma reabilitação, né? Tem várias coisas que envolvem uma reabilitação, né? E eu sei que muitas vezes alguns fatores contribuem para que a evolução não seja tão agradável quando a gente tem que lidar com os dois pontos, né? Com o que é ótimo, o que é perfeito, isso aí é perfeito. E a gente tem que lidar também com os insucessos, como qualquer outra profissão, a gente corre com os insucessos. Claro que a gente fica triste, né, de não conseguir fazer o objetivo, o ponto final, né? Mas eu sempre tenho na minha cabeça que o que for que tiver no meu aparato técnico para oferecer aos pacientes, eu vou tentar fazer isso de uma melhor forma. Então, quando não está mais na minha alçada técnica, eu falo assim, ó, você precisa procurar alguém que vai te auxiliar nisso. No momento, você está precisando disso e o meu aparato técnico não é competente a tal necessidade. Então, a gente tem que saber também falar assim, opa, isso aí é com outro. Porque eu acho que isso também é responsabilidade profissional, isso é responsabilidade também de tratamento, a gente tem que saber por onde a gente vai andar, qual caminho que a gente vai andar para que o paciente tenha o melhor. Isso é o objetivo final, você tem que ter o melhor. Nós, fisioterapeutas, trabalhamos com funcionalidade, né? Então, é tornar a qualidade de vida melhor do paciente para que ele seja funcional naquilo que ele tem de capacidade e naquilo que ele precisa, naquilo que ele quer, né? Porque a gente trabalha sempre com um objetivo final. E aí a gente vai tentar atender de todas as formas esse objetivo, né? Quando não, a gente tem que saber falar assim, ó, agora está na mão de outro, né? Mas a satisfação é muito grande de você saber que você atingiu o ponto final da corrente lá. Deve ser uma satisfação muito grande mesmo. Imagina, você vê ali, tem vários casos de profissionais, né? Profissionais que estão ali numa situação mais delicada, outros já uma situação mais branda, mas todos ali com aquele objetivo de melhorar e você tem que estar sempre ali, foco, foco. Tem uns que são teimosos, né? Imagino. Tem uns que você fala assim, faz isso, a pessoa não quer fazer. Não quero ir para a sessão. Tem isso, né? Tem aqueles teimosos, assim. Tem. Tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente talvez a gente tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais ainda, aquele exercício de paciência, né? Então, Pri, a gente já está quase acabando, caramba, passou rapidinho. A sexta pergunta é: quais são os locais de trabalho do fisioterapeuta, além de consultórios, clínicas e hospitais? Estou perguntando isso porque muitas pessoas ficam curiosas a respeito, né? Assim, em que locais em que o fisioterapeuta atua? Você falou espaço físico, você está falando? Isso, espaço físico. Então, o fisioterapeuta ele tem 15 áreas de especialização, né? Essas 15 áreas podem atender vários locais, né? No espaço físico, às vezes até, sei lá, a gente trabalha em domicílio, dependendo de uma necessidade, a gente vai atender o paciente onde ele precisar, não sei. Essa pergunta é difícil. Porque, assim, consultório, hospital, domicílio, ao ar livre, sei lá, acho que esse é um pouco. Ali no meio da floresta, não sei. Aí ia ser integrado, aí ia ser um tratamento integrado. Pô, é um negócio muito legal, assim.
Por exemplo, eu já conheci alguns lugares que são fazendas, que são lugares de reabilitação. Então, assim, tem tratamento junto com o animal, então você vai integrar o paciente com os animais. Então, você pode fazer uma gama de vários lugares para você fazer um processo de reabilitação completo, né? Então, é coisa integrada mesmo. Tem uns centros, lá nos Estados Unidos isso é muito mais comum, eles chamam de farm. Então, é a fazenda, e na fazenda você vai para lá para ficar, só para se tratar. Você vai para lá, tem todos os tipos de tratamento que você necessita. Isso é muito comum com reabilitação neurológica e reabilitação de crianças. Isso é bem comum. Aqui no Rio, eu acho que, se eu não me engano, tem um lugar, lá no Recreio, se eu não me engano, tem o Vargem Grande, algum lugar assim, que é tipo uma fazendinha, e aí tem tratamento com cavalo, junto com cavalo, bota as crianças para mexer nos bichinhos. Então, isso também é uma forma integrada de se trabalhar. É bem interessante, sabe? Vou procurar sobre. Realmente, aqui no Brasil as pessoas não falam muito sobre isso, né? Mas acho Mas interessante essa. tem sim, Tem, tem né? sim. Lá fora, assim, é mais difundido, porque lá fora eles têm uma visão muito que eles chamam de hands-off. Então, eles integram a pessoa com outros ambientes para poder fazer para fazer a reabilitação de uma forma integrada. Então, você enfia o paciente dentro da piscina, você enfia o paciente no mar, na lagoa, vai brincar com o boto, tem umas coisas bem. Bom que distrai. No Amazonas, eu conheci um rapaz que trabalhava com bototerapia. Ele era fisioterapeuta, trabalhava com bototerapia com crianças. Então, botava a criança lá para brincar com o botinho. É bem legal, é bem interessante, Ai, que viu? amor, adorei, gente. Diferente, né? Gostei. Diferente. Por último, Pri, para finalizar, em que áreas o fisioterapeuta atua? E, assim, em que áreas que ele atua, né? E a gente sabe que ele pode se especializar em várias áreas, foi o que você até falou anteriormente. Em qual área você se especializou? Então, bom, eu sou especializada em performance humana. Essa é a minha especialização. Essa foi a minha primeira especialização. Então, isso me abriu um leque para trabalhar com vários tipos de pacientes. Então, eu estudei muito sobre fisiologia do corpo humano. Então, essa fisiologia integrada ao esforço, né? Então, essa é a minha primeira especialização. Aí, isso me moveu a trabalhar com paciente com problemas cardíacos. Então, eu trabalhava muito com paciente cardiopata. Isso me fez me tornar especialista em cardiorrespiratório. Essa é a minha segunda especialização, cardiorrespiratório. Agora, recentemente, há uns 3 anos, eu tenho me especializado em traumatortopedia. E agora eu estou fazendo a especialização, eu já terminei, né? No meio desse ano eu terminei essa especialização em traumatortopedia, né? Trabalhar com terapia manual e desportiva. E agora eu estou fazendo a especialização em osteopatia. Então, eu vou ser osteopata em breve. Ai, que show, eu adoro. Daqui a 5 anos. Nossa, osteopatia deve ser bem complexo mesmo, né? Nossa, realmente. Mas eu acho muito bonito o trabalho, assim, acho muito bonito. E muitas pessoas também ainda têm a curiosidade, né, de saber como funciona a osteopatia. E está crescendo bastante no mercado também, né? Sim, tá, Mas sim. é isso, Pri. Acabou, gente. Acabou a entrevista. Foi tão, assim, boa de ouvir, né? Você falou de maneira tão leve, assim, e também explicou muitas vezes também como funciona a profissão, né? Muitas pessoas ficam interessadas e curiosas para saberem mais a respeito. E é isso. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite. Muito obrigada, tá? Obrigado a você, Lari. Obrigado por abrir esse canal. Acho que isso faz bastante diferença, até para quem está se formando agora, poder entender um pouquinho mais das profissões. Acho que isso é ótimo, é uma ideia muito boa. Parabéns, viu? Muito obrigada pelo apoio. Tchau, tchau. Beijo.